Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura de hoje do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples. Então eu já aproveito para agradecer aos inscritos no canal, agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais. Ele traz esse nome como um verdadeiro convite a ter mais consciência de quem nós somos aqui no mundo e fazermos, portanto, o nosso papel, né? Assim, sem pesar demais ao outro, cada um fazendo e honrando, né, com seus dons, talentos, aperfeiçoando suas virtudes, o mundo com certeza seria outro, né? Então, a autorresponsabilidade do indivíduo é justamente o que diz respeito à necessidade de evolução do humano na Terra, né? Então, seu autodesenvolvimento está aí. Dirigindo, portanto, né, na equivalência o quê, gente? Formas melhores como hábitos e comportamentos, os quais nós lemos aqui todos os dias. Então, vamos lá? Hoje, então, estamos aí no dia 7 de fevereiro de 2026. Aproveito também, pessoal, antes da leitura, peço a todos vocês que estão aqui comigo, aproveitem a ocasião e já deixem o like de vocês, compartilhem com aquelas pessoas que possam gostar, comentem nos vídeos, tá, pessoal? Vai ser uma satisfação. E ativem o sininho para que possam continuar recebendo o meu conteúdo. Então, 38ª leitura. Exercite a sua paciência diariamente. Você pode até acordar de bom humor, mas os acontecimentos do dia a dia fazem com que você rapidamente perca a paciência e se estresse? Sentimos em informar, mas talvez seja a hora de começar a exercitar a sua paciência. O primeiro passo é exercitar o autocontrole. Será que você não está com o pavio curto demais? Se a resposta for sim, tente se segurar mais no dia a dia. Respire fundo. Isso realmente funciona. Quando inspiramos e expiramos, conseguimos nos acalmar e evitamos as chances de uma explosão. Uma outra maneira de exercitar a paciência é usar os exercícios físicos a seu favor. Quando fazemos atividades físicas, reduzimos o estresse, pois liberamos a endorfina, um hormônio responsável pelo bem-estar. E por fim, aceite que as coisas precisam de tempo para acontecer e nem sempre elas acontecem quando nós queremos. É difícil, nós sabemos, mas, nesse caso, aceitar dói menos. Então, gente, o que essa leitura aqui me chama atenção? Exercite a sua paciência diariamente. Sim, diariamente, ele deve ser feito constante. E a prática, né, pessoal, faz a perfeição. Então, muitas vezes, nós falamos de paciência e vamos aí descobrir que a maioria das pessoas estão sem paciência, ansiosas, estressadas, né? Então, é o mal do século. Por quê? É muita informação de uma vez. E muitas vezes você não tem tempo para parar e respirar. Sim, respiração. Então, uma prática excelente para que a gente tenha autocontrole, ou seja, o controle é seu, a autonomia do controle é seu. Quando algo acontecer e for um dissabor e houver a necessidade de você ter paciência, simplesmente respira. O simples ato de respirar acalma, e isso é neurofisiológico. Em muitos vídeos aqui eu expliquei esse processo. Lembrando aí novamente, nós temos um mental, pois tudo parte de uma mente, não é? Tudo de um pensamento. E esse pensamento ele vem a respeito daquilo que a gente tem guardado no nosso cérebro do mental inferior. Então, nosso cérebro tem nossa mente é ali dividida entre mental inferior e mental superior. Nosso mental inferior, ele resguarda esse cérebro primitivo, que ele veio para que a gente tenha aí os processos de sobrevivência. Então, a homeostasia do corpo, o respeito ao ciclo circadiano, ou seja, 12 horas estado de vigília, 12 horas estado de sono para o refazimento, né, dos nossos órgãos e vísceras, os processos de síntese, de redistribuição hormonal, né, neurotransmissores do bem-estar ou do mal-estar, vêm todos a nível de glândulas endócrinas. Quem coordena isso? É justamente
o nosso sistema nervoso autônomo. Então ele é automático. Todos os nossos órgãos, vísceras, tecidos, células funcionam sem que você dê comandos a modo consciente, tá? Então o que acontece? Ele vem para esse bem, para deixar com que a gente seja uma saúde, né? Uma homeostasia ideal. No entanto, ele também tornou-se típico de utilizarmos quando não há raciocínio lógico. Esse mental, que é dividido aí entre mental inferior e mental superior, esse é o lado animal e esse é o lado humano sofisticado. Então, mental inferior é a sede dos pensamentos, esse automatismo que eu falei. E o mental superior é dado ao quê? A observar o que acontece nesse mental inferior. Naturalmente, ele vai fazer com que o sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, que está aí conectando um ao outro, ele simplesmente se harmonize. Como? O sistema límbico ele é reativo, tanto quanto o mental inferior. Então é um bate e volta de informação. Chega algo a você que você não gosta, naturalmente você quer o quê? Atacar, reagir, luta ou fuga. Esses são os processos. É o dito cérebro reptiliano, que é o complexo R. Então é a sede dos seus pensamentos, mas que ao reagir é sinal de que você nem tão pouco pensou. E essa sede dos pensamentos é ligada aos pensamentos que estão armazenados. Então, naturalmente, gente, hoje eu ainda acrescento aqui, né? O sistema límbico, ele é automático, assim como esse mental inferior. E todas as vezes que você se acalma através de uma respiração, você diminui essas ondas cerebrais dessa mente que está fervilhando. Ao invés de reagir ao que lhe acontece, você calma o que já está, com as ondas já calmas, elas vão estar desaceleradas, e isso é inversamente proporcional ao seu estado de vibração em frequência energética. Então você já se acalma, ao invés daquele estresse, aquela ansiedade toda, e se acalmando, você liga ao raciocínio lógico de optar, observar melhores respostas. Sim, logo você vê que já está resolvendo. Uma pessoa totalmente reativa, ela só potencializa aquilo que chega até ela como problema. Já uma pessoa que aprendeu a se observar e já tem autorresponsabilidade de fazer melhores escolhas, ela fala, se isso chegou até mim eu resolvo, o que me cabe eu resolvo. Eu não vou ficar jogando para o outro, porque eu não vou mudar o outro, eu só tenho poder sobre mim. Essa, gente, é a atitude de quem tem inteligência emocional. Observar. Lembra? O mental inferior, ele é a sede dos pensamentos. O mental superior é a sede da consciência, totalmente conectada ao coração. Por quê? Se falamos entre um sistema límbico, falamos que quando essa ativação de algo que você não gosta lhe chega, então vamos supor, é um problema que vem até você, algo que você tem que resolver. Naturalmente, o seu límbico, que é a sua sede das emoções, vai estar ligado a esse bate e volta. Através da reação que ele vai dirigir, ele ativa o mental inferior, esse cérebro reativo, o reptiliano, complexo R, e o que ele faz? Ele aciona, inclusive, o hipocampo, que ele guarda ali, né, informações de memória. E pode ser que venha aí com memórias que você antes não se lembrava, mas que no mínimo sabe que deve reagir. Porque você ou ataca ou corre, ou foge, né, ou luta para sobreviver. Então ele ativa o seu hipocampo, que ativa o seu hipotálamo. E o que o hipotálamo faz, gente? Ele faz acionamento endócrino. Ele vai sintetizar e liberar hormônios, né? Daquilo que vai ser mais do mesmo. Então, se chega um estresse a você e você reage, mais estresse assim será liberado. Então, libera cortisol, libera adrenalina para você lutar, fugir. E não, sabe como você pode fazer isso? Respira fundo. Gente, vocês têm noção que o autocontrole basta um simples respirar. Vocês viram aí toda a complexidade que é? Só para você tentar entender, né? Então, a inteligência emocional está aí. Quando algo lhe acontecer, como eu sempre convido, cheira a rosa e sopra a vela. Acalma-te, acalma-te. Dirige o autocontrole do seu corpo e não o contrário. Para de ser dirigido pelo seu complexo R. Você não é um animal, puramente.
Você já é sofisticado em reino hominal. Naturalmente, então, se você respira, você para a ativação desse processo. Quando chegar uma questão não muito boa, o seu emocional, de uma forma inteligente, vai deixar de ativar esse cérebro reptiliano. Naturalmente, ele vai dirigir até você um raciocínio lógico, esse sim, no sentido a boas associações, ao cognitivo do que chega até você, e você vai obter melhores respostas. E deixa isso a cargo do quê? Do mental superior. Ele pode até trazer uma criatividade tal, a nível de insights, e daquilo que permeia o campo para que você desenvolva algo melhor do que simplesmente continuar nesse desespero das reações, né? Então, gente, o animal, ele não tem raciocínio lógico como o humano. Ele sobrevive por instinto. Nós somos dotados também, né? Portanto, somos feitos, lembra? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, respectivamente o que são reino mineral, vegetal e animal. Mas nós também somos o quê? Um espírito eterno em evolução, quarta dimensão. Se assim nós não nos contemplarmos, respeitando aí os nossos 7 corpos, naturalmente vamos estar aquém do que esse momento de transição planetária nos exige. Então, sempre que houver uma oportunidade, eu vou trazer essa boa palavra do momento, porque é o que o humano está vivendo aqui na Terra. Então, e nós estamos passando por percalços tais que estão já revelando verdadeiros escândalos. E lembra aquilo que disse a Bíblia, né? Primeiro, o mundo será herdado por mansos e pacíficos. Em que sentido? Aqueles que não contra-atacam, muito pelo contrário. Eles escolhem melhores respostas ao que lhe acontecem. Em autorresponsabilidade, em extremo autocuidado, a autocura chega com as verdades e o auto-amor se faz presente. Então, lembraste aí, centelha, você não muda o mundo, mas o mundo melhorará através dos seus bons hábitos. E se você dá conta da sua vida, cada um dando conta da sua, tudo melhora. Então não adianta entrar na fusarca e entrar aí no desenvolvimento entre medo e as manipulações da Matrix, porque agora, sim, né, está totalmente aflorado o pânico para aqueles que estão se envolvendo nas questões dos escândalos. Pois outra frase que ela inclusive é bíblica, né? Pois assim como o Alfa e o Ômega já sabe, a luz venceu. Embora tenha algumas pessoas que não gostem dessa frase, pois isso é dito feito para aquele que já é observador, que está pronto para colapsar essa realidade. Sim, o observador colapsa a função de onda, a qual ele põe foco. Então, qual realidade você já está vivendo aí em paralelo? Essa dinâmica de uma 3D, na equivalência de estar sempre sendo manipulado e fazendo as vontades do seu cérebro reativo? Ou você já traz as melhores elaborações de um humano que está se especializando e vive mais de mental superior a nível de observar-se? Esse, sim, entende que transição planetária é sobre processo regenerativo, planeta de regeneração. E tomemos cuidado com esses portais que estão sendo abertos, né? Naturalmente, a cada dia, um portal de luz ou de treva te chama a frequenciar a nível energético aquilo que compete os seus esforços. Então, o que você está fazendo por merecer? Não precisa entrar em questão de teoria de conspiração, porque nós já sabemos que a conspiração ela está na prática, sobre aqueles que detêm poder ao mundo. Então, por que eu ainda deixo isso aqui bem claro? No vídeo de ontem, eu troquei uma palavrinha sobre isso mais pro final dele, né? Porque agora veio esses dissabores do caso daquele tão falado caso, que eu não vou repetir aqui nesse vídeo, mas as siglas do nome dele, né? Foram liberados aí esses mais de 3 milhões de páginas sobre as atrocidades que ele vinha cometendo aqui, né? Junto aí com os maiorais de Mamon. Mais de 3 milhões de páginas, gente, de todas as atrocidades que eram feitas. Então, essas pessoas que vão conectar com isso vão sentir o medo de forma terrível. Não façam isso. Vocês não estão alimentando bem no planeta, porque o medo traz revolta e, muito pelo contrário, não é isso que nós precisamos. Precisamos de desenvolver compaixão àqueles que sofrem nas mãos desses, porque ainda tem muitos, né? E naturalmente estão envolvidos até mesmo os inocentes, crianças.
vocês vão ver N pessoas falando disso à torto e à direita. E acreditem, isso sempre foi assim. É porque, infelizmente, o humano, ele demora a tomar conta disso, sabe por quê? Enquanto não fere a você, aos seus, você não quer dar vazão a isso, né? Então, o que está faltando nesse mundo, gente? Mais do que termos inteligência a desenvolver quando chegar o medo e o pânico, algo melhor e ajudar, ao invés de vibrar naquela questão que só vai estar alimentando o mal no mundo, é alimentar o amor e a lucidez. Como? Fazendo a sua parte. Inclusive, né, seres de luz têm pedido para orarmos para aquilo que a gente vê e não gosta, ao invés de sucumbirmos e entrarmos no vitimismo. Se você entra no vitimismo, você não ajuda ninguém, tá? E naturalmente, o que se requer da gente é isso. Já se colocou no lugar do outro? Então, toda vez que você desonra uma informação que chega, porque você não é detentor de toda a verdade do mundo, e quando você tem aquela verdade como uma mentira, você deixou de fazer o seu melhor. E na verdade, naturalmente, isso é o quê? Um desserviço. Vamos aí para os princípios da eubiose. Aprendi aí com o finado Ademar Ramos. Não tenha uma verdade como uma total verdade, porque assim você pode deixar de acrescentar as verdades que vão chegar até você. Não tenha por uma verdade uma total mentira, pois assim você pode estar fechando portas indizíveis a elucidações, tá certo? Então, assessora-te aí do seu mental superior, aquele que é criativo e que desenvolve belos insights para fazer aquilo que é necessário. Agora, se tudo que chega até você, você está entrando nos seus pânicos, nos seus medos, e são traumas, né, guardados nesse inconsciente que detém 95% do seu controle, é por isso que muitas vezes você foge ao autocontrole. Porque quando algo chega, você não raciocina, você simplesmente reage antes de decidir agir de forma mais sábia. Isso é inteligência emocional, o simples respirar, tá? Então, até para as informações que vão chegar, respirem, gente. Primeiro, para dirigirem-se ao autocontrole. Segundo, para não entrar no medo. Entrando no vitimismo, no medo que aflora por aí, você não vai ajudar ninguém, e nem mesmo aqueles que estão precisando do seu auxílio agora. Mas só entra nisso aquele que já sabe ser terapeuta de si mesmo. Então, nem tão pouco estou falando para você ter responsabilidade sobre o outro, não. Mas aquele que já tem coerência com a fraternidade que prima por desenvolvimento do seu próprio coração, ele naturalmente, no mínimo uma oração vai fazer, como um benefício de fazer o bem sem olhar a quem. Então é sobre isso, né, pessoal? Espero aqui ter sido clara. Como sempre, você que ficou comigo aí até o momento, aproveita, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo e ativa o sininho. Então, até mais ver. Portanto, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.